começar este vídeo com a exposição do texto bíblico na versão das Testemunhas de Jeová e na versão convencional empregada pelos cristãos. Tenho que dizer que a versão das Testemunhas de Jeová se chama a Tradução do Novo Mundo, que consideram uma tradução bíblica. Vamos ler na tradução do Novo Mundo primeiramente, como está este versículo em Lucas capítulo 23, versículo 43. Note como está na tradução do Novo Mundo. E ele lhe disse, ou seja, o Senhor Jesus disse para aquele malfeitor arrependido: deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E ele lhe disse: deveras, eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Agora vamos ler na Almeida Corrigida Fiel. Note como está na maioria das Bíblias cristãs. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Como se nota prontamente, o único ponto de discordância relevante é se o termo hoje pertence à expressão deveras eu te digo, como está na tradução do Novo Mundo, ou a expressão estarás comigo no paraíso, na versão Almeida Corrigida. Isso pode parecer sem importância para a maioria dos crentes, ou talvez a minoria, mas é crucial para as tais testemunhas de Jeová sustentarem seu posicionamento doutrinário. Como alguns outros grupos religiosos controversos, como os adventistas. Os testemunhas de Jeová acreditam, e os adventistas, que os homens deixam de existir após a morte. Negam que haja uma alma material ou um espírito que pode existir como um ser pessoal à parte do corpo. Essa posição é, obviamente, rejeitada pelo Senhor Jesus, que promete ao ladrão arrependido que esse homem estaria com ele no paraíso hoje, naquele dia, naquele mesmo dia, no dia da crucificação. Mas note aonde está o perigo. Alterando-se a posição da vírgula neste versículo tão simples, essa noção fica totalmente subvertida, fazendo com que a ideia de que Jesus e o ladrão foram imediatamente para o paraíso, pois suas respectivas mortes, após suas respectivas mortes, sejam eliminadas. A própria posição da vírgula não pode ser determinada por uma simples apreciação do texto grego, porque no texto grego antigo não havia nenhuma marca de pontuação. Todas as palavras no grego, no original grego, foram juntapostas, sem nenhum espaço entre elas, e todo o texto foi escrito em letras maiúsculas. A partir disso, poderia parecer, então, que não há nenhum fato probatório, ou seja, que prove, que estabeleça qual é, afinal, a tradução correta. Portanto, o que se lê na tradução do Novo Mundo, a tal Bíblia usada pela Testemunha de Jeová, seria uma possibilidade legítima? Talvez. Contudo, esse não é o caso, como vou mostrar neste vídeo. E é justamente isso que nos conduz à nossa primeira observação sobre a interpretação das Testemunhas de Jeová. Por que eles forçam colocar esta vírgula na palavra hoje, para dar esse sentido que o Senhor Jesus prometeu ao ladrão que hoje, ele prometeu hoje que um dia este ladrão estaria no paraíso, mas não é isto que temos lá. Então, a primeira observação, os testemunhos de Jeová frequentemente assumem o seguinte: se a tradução deles for gramaticalmente possível,
então não pode ser criticada. Mas geralmente buscam justificar a interpretação que se ajusta à doutrina que pregam, em vez de procurarem buscar a interpretação que melhor se ajusta ao texto. O que não consideram é que estão em pauta muitos outros fatores que querem muito mais do que somente uma possibilidade gramatical na tradução. No caso de Lucas, capítulo 23, versículo 43, há outras considerações que decisivamente provam a tradução habitual e correta, ignorada pelas testemunhas de Jeová, ou pela tradução do Novo Mundo que eles usam. Note, as palavras, abre aspas, deveras eu te digo hoje, fecham aspas, pois esta é a parte do versículo na tradução do Novo Mundo, são traduzidas mais literalmente como em verdade eu te digo. É assim que está na corrigida, usado por você. Em grego seria amen lego soi. Esta é a expressão introdutória ou formula que Jesus apenas empregava ao introduzir uma verdade que fosse muito importante, ou talvez difícil de ser acreditada. No Evangelho de João encontramos o mesmo tipo de ênfase. No capítulo 5, versículo 24, no capítulo 8, versículo 34 e versículo 51, no 58, no capítulo 10, versículo 7. Uma expressão paralela, quando o Senhor Jesus dizia na verdade, ou na verdade, é igualmente enfática, que nos ajudará a entender melhor este ponto e que se encontra no Antigo Testamento seria: assim diz o Senhor. Quando o Senhor Jesus dizia na verdade, ou quando ele dizia somente na verdade, é o que nós temos aqui nesse versículo 43 de Lucas, significa que ele estava dando ênfase, algo que as testemunhas de Jeová não usaram na sua tradução. Note 1 Samuel capítulo 2, versículo 27, Jeremias capítulo 2, versículos 2 e 5, Ezequiel capítulo 11, versículos 5, 7, 16 e 17, e assim há muitos outros. É sintomático e suspeito o fato de essa expressão em grego amen logosoi, ou na verdade eu te digo, aparecer 74 vezes na Bíblia e na tradução do Novo Mundo observá-la somente 73 vezes, sendo a única exceção Lucas capítulo 23 e versículo 43. A maioria das traduções segue o mesmo padrão em todas as 74 ocorrências, ou seja, as traduções usadas pelos cristãos. Ora, a menos que haja evidência incisivas de que o contexto registrado em Lucas capítulo 23, versículo 43, se trata de uma exceção ao padrão das demais referências bíblicas, o texto deveria ser traduzido de acordo com o emprego habitual que o Senhor Jesus fazia da expressão. E isto nos conduz à nossa segunda observação, que se relaciona com a primeira. Ou seja, as testemunhas de Jeová normalmente interpretam o texto bíblico dedutivamente, em vez de indutivamente. Talvez não entendeu nada. O que estou querendo dizer é que eles, normalmente, constroem sua interpretação a partir daquilo que já concluíram ser a verdade. Ou seja, isto é um raciocínio dedutivo, em vez de examinar todo o material bíblico pertinente sobre aquele assunto, antes de assumir uma conclusão. Ou seja, isto é um raciocínio indutivo. A posição da palavra hoje no texto, nós vamos considerar agora neste versículo, onde o Senhor Jesus disse: na verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Em defesa da tradução do Novo Mundo, as testemunhas de Jeová dizem o seguinte: no texto grego, Lucas posiciona o termo hoje. Para quem conhece grego e quer saber o grego, a palavra hoje seria semeron.
Imediatamente, após a expressão deveras, como está na tradução deles, deveras eu te digo, ou seja, amém lego soi, que na realidade o Senhor Jesus disse, na verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Mas se Lucas quisesse que a palavra hoje fosse entendida como parte da expressão inicial da sentença do Senhor Jesus, poderia tê-lo feito simplesmente escrevendo, em verdade, hoje eu digo a ti. Ou ainda, uma outra maneira do Senhor Jesus ter falado este pensamento, esta ideia que a tradução do Novo Mundo quer dizer, ele poderia ter dito, em verdade, eu digo a ti hoje que tu estarás comigo no paraíso algum dia. Adicionando a palavra grega oti, nosso pronome relativo seria a palavra que, né? Essas formulações se harmonizam perfeitamente com a interpretação das testemunhas de Jeová. Mas o fato é que o evangelista Lucas, que escreveu o evangelho inspirado pelo Espírito Santo, não empregou nenhuma dessas alternativas. Isto nos conduz à terceira observação sobre este tema, que os testemunhos de Jeová, notadamente, não consideram se a interpretação que escolhem é a que mais se ajusta ao teor preciso do texto bíblico. Apenas se interessam em selecionar uma interpretação que, se possível, não contradiga o texto em questão de maneira muito explícita e, ao mesmo tempo, esteja de acordo com a posição doutrinária que eles adotam. Isto é um erro gravíssimo, porque procurar traduzir, e é por isso que fizeram isto, traduzindo uma Bíblia que se chama Tradução do Novo Mundo, talvez, não sei se você já ouviu falar ou conhece, mas ela está traduzida para adaptar a doutrina deles. Uma nota de rodapé da edição desta tal Bíblia de 1984 mostra que a versão siríaca, tradução do Novo Testamento, datada do século V, esta tradução siríaca, traz o seguinte texto. As testemunhas de Jeová colocaram essa observação na Bíblia referente a esses versículos. É dito assim: em verdade, eu te digo a ti hoje que comigo estarás no jardim do Éden. Ironicamente, essa não é nenhuma evidência a favor da pontuação adotada pela tradução do Novo Mundo, mas contra ela. Como uma pessoa chamada Bruce Mitziger, renomado especialista em grego da Universidade de Princeton, explica, note o que ele diz, abrem aspas, vou citar as palavras dele, é justamente porque a versão siríaca ela rearranja a ordem das palavras, não a pontuação, do que é achado no manuscrito grego original que se pode colocar hoje na primeira parte da oração. Então, a nossa quarta observação é que os testemunhos de Jeová frequentemente consideram as variações textuais mais pobres e as versões antigas mais suspeitas, para que possam apoiar seus posicionamentos doutrinários, mas somente quando essas variações e versões antigas não constituem o contrário àquilo que creem. É lamentável isto, porque nós sabemos que multidões estão seguindo esta religião baseada em coisas assim. Vamos analisar agora o termo, a palavra hoje. A razão de as testemunhas de Jeová insistirem no texto, como está na tradução do Novo Mundo, como nós já citamos, né? Está assim, deveras eu te digo hoje. Então, seria assim. Então, a razão das testemunhas de Jeová insistirem nesse texto, deveras eu te digo hoje,
se firma no seguinte fato. Defendem que o Senhor Jesus estava enfatizando que sua promessa ao ladrão foi proferida naquele dia, isto é, no dia da crucificação deles, quando a fé exercida pelo ladrão arrependido maravilhou o Cristo. Embora isso possa parecer plausível, não há nenhuma evidência para tal explicação no texto bíblico e imediato. O texto não faz nenhuma referência à fé do ladrão, nem há no texto bíblico qualquer outro elemento que apoie essa interpretação. A interpretação ortodoxa entende que o significado do termo hoje, ali naquele versículo, remete à petição que o ladrão faz por um lugar no reino futuro e material do Senhor Jesus. Isto nós vemos no versículo 42, ao que o Senhor Jesus responde-lhe, oferecendo um lugar com ele. Oferecendo ao ladrão um lugar com ele, com o Senhor Jesus, naquele mesmo dia, em um paraíso espiritual, que é o versículo 43, como está na sua Bíblia. Essa visão se encaixa diretamente no contexto imediato, por isso é adotado o que nos leva à nossa quinta observação. Ou seja, os testemunhos de Jeová regularmente abusam do conceito de contexto, alargando suas circunstâncias imediatas com o único propósito, reconstruir suas hipóteses. Vamos agora pensar no significado do termo da palavra e do termo paraíso. A palavra paraíso possui uma história variada no contexto bíblico. Na Septuaginta, ou seja, a tradução grega do Antigo Testamento, empregada pelos judeus que falavam essa língua no século I, a palavra paraíso se refere ao Jardim do Éden, por exemplo, Gênesis capítulo 2, versículos 8 e 10. Nós encontramos esta primeira referência a essa palavra, referindo-se ao Éden. E também a uma transformação futura da terra de Israel, que se assemelharia ao Jardim do Éden. Isso nós temos em Isaías capítulo 51, versículo 3, e Ezequiel capítulo 36 e versículo 35. Contudo, para o judaísmo do século I, a noção de paraíso remetia e levava essas pessoas principalmente a um lugar escondido de bem-aventuranças destinados aos justos no interlúdio de sua morte e futura ressurreição. Esse é claramente o uso empregado na referência que o Senhor Jesus faz ao paraíso em Lucas capítulo 23, versículo 43. Na tentativa de mostrar que essa não era a compreensão judaica nos dias de Cristo, as testemunhas de Jeová, eles citam, para defender este pensamento e esta ideia e a doutrina deles, que para apoiar que, por exemplo, a alma e espírito dormem junto com o corpo, eles usam e citam o Novo Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, que declara o seguinte, note o que é dito, pelo menos da onde eles tiraram e a parte que eles tiraram deste Novo Dicionário de Teologia. Eu vou citar, então, agora, abre aspas, com a influência grega exercida na doutrina da imortalidade da alma, o paraíso se tornou o lugar de habitação do justo durante seu estado intermediário. Fecham aspas. Até aí são os comentários deste dicionário. Mas, no contexto da mesma citação, a obra em análise declara que o conceito de um paraíso intermediário para o morto tinha sido
desenvolvido antes da influência grega pelo judaísmo, depois do período do Antigo Testamento, e que era justamente essa visão judaica vigente nos dias do Senhor Jesus. Era esta a explicação completa do dicionário, da onde eles tiraram uma parte somente. Em Lucas capítulo 23, versículo 43, a palavra paraíso está indubitavelmente subordinada às concepções judaicas contemporâneas do Senhor Jesus, daquela época, e se refere à habitação intermediária do justo. Ou seja, o dicionário estava dizendo que não era somente uma promessa para o futuro, mas sim o paraíso que o Senhor Jesus estava prometendo ali naquele momento era uma esperança imediata. Em duas ocasiões diferentes, relacionadas a Lucas capítulo 23, versículo 43, as testemunhas de Jeová citam o dicionário bíblico de James Husting para provar que há pouco apoio para a teoria que afirma que o judaísmo do século I o tinha concebido um paraíso intermediário. Mas, na verdade, o que esse autor do dicionário diz é propriamente o oposto. Eu vou citar, então, o que esse autor diz, abrem aspas, aí começa a citação dele: é certo que a crença em um paraíso inferior prevaleceu entre os judeus, assim como também a crença em um paraíso superior ou divino, fecham aspas. O dicionário também declara, concernente a Lucas capítulo 23, versículo 43, que Cristo se referiu ao paraíso celestial. Estes dois exemplos do abuso das fontes de estudos das testemunhas de Jeová nos leva a uma sexta observação. Os testemunhas de Jeová, eles normalmente citam de modo conveniente as fontes acadêmicas fora de seus respectivos contextos. E com isto, fundamentam uma conclusão oposta àquilo que a fonte consultada que eles estão apresentando está oposto. Isto dá um certo teor, uma ideia de que aquilo que eles estão dizendo é baseado em estudos teológicos, em fontes fiéis, de autores bons. Projetam em suas citações um teor científico de pesquisas para dar a impressão enganosa de que a fonte citada está em harmonia com suas doutrinas. Quem não consulta, quem não lê, acaba se admirando. E na realidade, aquele trecho extraído faz parte, mas não é todo o contexto. Foi tirado do contexto, né? As únicas outras referências ao termo paraíso no Novo Testamento se encontram em Apocalipse capítulo 2, versículo 7 e em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. E ambas são instrutivas. Eu vou citar para você como está na tradução do Novo Mundo. Primeiramente, 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4. Abrem aspas. Que foi arrebatado para o paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não são lícitas ao homem falar. Fecham aspas. Agora vou citar Apocalipse capítulo 2, versículo 7, da tradução do Novo Mundo também. Abrem aspas. Aquele que vencer, concederei comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Fecham aspas. As próprias testemunhas de Jeová confirmam que o paraíso de Deus, em Apocalipse capítulo 2, versículo 7, é o paraíso divino. Entretanto, não o reconhece como um estado intermediário usufruído por uma pessoa entre sua morte e sua ressurreição. Ou seja, a alma e o espírito desta pessoa, após a sua morte, enquanto o seu corpo está aí na sepultura, que esta pessoa, o salvo, estaria no paraíso de Deus.
O texto de 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, é até mais interessante. O paralelo entre o paraíso e o terceiro céu indica que o paraíso citado se refere a um reino divino, como quase todos os estudiosos bíblicos reconhecem. De fato, na literatura judaica que circulava no século I, era recorrente dito que o paraíso se localizava no terceiro céu. Mas as testemunhas de Jeová ensinam que, nesse texto, Paulo está se referindo a um estado espiritual experimentado pelo povo de Deus durante a colheita, que só viria antes do fim. Em outras palavras, declaram que quando Paulo teve a visão do paraíso, o que ocorreu, na verdade, foi uma visão profética acerca das testemunhas de Jeová hoje. Tem que ter muita imaginação para isto e para aceitar isto. Essa manipulação baseada no texto de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7, nos leva à sétima observação. Ou seja, os testemunhos de Jeová frequentemente alegorizam as profecias e as visões da Bíblia para associá-las aos eventos históricos de seu próprio movimento religioso. Pois, não sei se você sabe, existem datas que eles estipularam de certos eventos que está na Bíblia e que eles dizem já ter acontecido. Vamos analisar agora o significado do termo que temos naquele versículo, do versículo 43 de Lucas 23, onde o Senhor Jesus disse: "Tu estarás comigo no paraíso". Vamos analisar a palavra, o termo comigo. Jesus prometeu ao ladrão arrependido: "Estarás comigo no paraíso". E essa declaração contradiz a doutrina das testemunhas de Jeová de duas maneiras. Primeira, a expressão "estarás comigo" atesta que todos os crentes em Cristo viverão em sua presença, contrariando a crença das testemunhas de Jeová de que a maioria dos crentes, inclusive o ladrão em questão, viverá na terra, enquanto uns poucos selecionados viverão no céu com Cristo. Segunda, a expressão "comigo no paraíso", que o Senhor Jesus falou para o ladrão, também atesta que Cristo foi para o paraíso, contrariando o que as testemunhas de Jeová ensinam sobre o paraíso, que para elas será terrestre, e permanecendo Cristo no céu. Não sei se entenderam. As testemunhas de Jeová dizem que o paraíso, que a Bíblia se refere, sempre é na terra, mas que Cristo estará no céu. Mas, para o ladrão, o Senhor Jesus disse que ele estaria com ele, comigo, no paraíso. O Senhor Jesus foi para o céu. Os testemunhos de Jeová explicam, abre aspas, ele, Jesus, estará com aquele homem no sentido em que ele o ressuscitará dentre os mortos, o Senhor Jesus ressuscitará este homem dentre os mortos e cuidará de suas necessidades físicas e espirituais. Fecham aspas, esta é a explicação deles. Mas em outros textos bíblicos, nos quais o Senhor Jesus igualmente fala que os crentes estarão com ele, os testemunhos de Jeová interpretam literalmente. Note, por exemplo, e leia em sua Bíblia, por favor, Lucas capítulo 22, versículo 28, Apocalipse capítulo 3, versículo 21, Apocalipse também, capítulo 14, versículo 1 e Apocalipse capítulo 20, versículos 4 e 6. Não existe nenhuma boa razão para o mesmo não ser observado também em Lucas capítulo 23, versículo 43. Estamos diante de uma deixa, de uma brecha, de uma falha da parte destas
desta seita, que nos leva à nossa oitava observação, que é: os testemunhas de Jeová são frequentemente forçados a interpretar expressões simples de maneira altamente figurativa, sem autorização do contexto, para que possa manter o seu posicionamento doutrinário. Mas para onde foi o Senhor Jesus? Para onde ele foi após a sua morte? Nesse intervalo da sua morte e ressurreição. Quando o Senhor Jesus morreu, a Bíblia indica que ele desceu ao Hades. Quero dizer para você que me assiste este vídeo que foi feito um vídeo, eu fiz um vídeo sobre a palavra Hades e também a palavra Hades, que é grega, e a sua cognato, a sua palavra que está aí ao mesmo lado dela, tendo o mesmo sentido, Seol, que é o Antigo Testamento. O Senhor Jesus foi para o Hades entre a sua morte e a ressurreição. Leia Atos capítulo 2, versículos 27 a 31. Note também Efésios capítulo 4, versículo 9 e Apocalipse capítulo 1, versículo 18, sobre esta palavra. Como então Jesus poderia prometer ao ladrão que os dois estariam juntos em um paraíso divino? Além disso, Jesus não disse a Maria, mesmo depois da sua ressurreição, que ainda não tinha ascendido ou subido aos céus? Note o que é dito para Maria. Disse-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 17. As testemunhas de Jeová dizem que esses versículos são incompatíveis com a interpretação cristã de Lucas, capítulo 23, versículo 43. Antes de responder a esse argumento, chamamos a atenção de você para algo importante. Em vez de lidarem com Lucas capítulo 23, versículo 43, em suas próprias condições e em seu próprio contexto, os testemunhos de Jeová afirmam que Lucas capítulo 23, versículo 43, não pode querer dizer o que parece significar, porque isso contradiria a compreensão de outras passagens bíblicas. Note o absurdo. Não sei se entendeu. Isso poderia ser entendido positivamente como uma indicação de compromisso que as testemunhas de Jeová têm com a verdade absoluta de toda a Bíblia, mas há dúvidas de que esse argumento revela, na verdade, um movimento sutil e estratégico que faz os mais indoutos se perderem na argumentação. Aqui deparamos com a nossa nona conclusão deste vídeo. Os testemunhas de Jeová recortam partes da Bíblia e as confrontam entre si, a fim de que possam concordar com seu posicionamento doutrinário. Acredito que quem já confrontou essas pessoas, a doutrina dessas pessoas, percebeu isto claramente. Talvez não saiba como provar, aonde encontrar, mas já percebeu isto, que os versículos que são citados são para provar versículos claros que estão saltando às vistas. Uma pequena pesquisa sobre o uso histórico do termo paraíso elucida essa discrepância aparentemente difícil. No século I, o paraíso intermediário judaico era pensado como se fosse o céu propriamente dito, um lugar de venturas, mas às vezes também era pensado como um compartimento feliz, bom. As palavras do Senhor Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 43, provavelmente recorre ao paraíso como uma parte do Hades, destinado ao justo, conforme ocorre. Isto
se você está surpreso, note o que é dito sobre na história do rico e do Lázaro, em Lucas capítulo 16, versículos 22 a 26. Note, eu vou citar para você. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no Hades, aí a parte de sofrimento do Hades, ergueu os olhos, que nós diríamos inferno, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderia, nem tampouco os de lá passar para cá. Então, esta é a parte da passagem, ela segue, porque o rico vai conversar com Abraão, mas você pode ler esta passagem a partir do versículo, Lucas, capítulo 16, a partir do versículo 19. Quer dizer, Jesus não estava prometendo que o ex-ladrão e ele estariam juntos no céu naquele dia, mas num lugar separado, descansando, ou seja, no paraíso. Quanto a 2 Coríntios capítulo 12, versículo 4, pode ser adicionado aqui que Cristo realmente levou consigo o paraíso ao céu, por ocasião de sua ascensão. Talvez isto tenha que ser um estudo mais profundo, mas eu deixo estes pensamentos aqui. Apresentando as coisas desta maneira, devemos nos lembrar de que o céu habitado por Deus não é um local físico, fixado no nosso universo espacial temporal. Os céus físicos não podem conter Deus, ou seja, o primeiro e o segundo céu, o céu que nós vemos ali fora, olhamos para cima, este azul, onde os pássaros voam, as nuvens estão, e o segundo céu, onde estão as estrelas, assim por diante. E tem o terceiro céu, onde é a habitação de Deus. Nós vemos os céus físicos não podem conter Deus. Por exemplo, 1 Reis, capítulo 8, versículo 27, Isaías, capítulo 66, versículo 1, Atos, capítulo 7, versículos 48 e 49. Nem mesmo se pudéssemos viajar na velocidade da luz, poderíamos achar Deus ou sua habitação. Procurando-a entre as estrelas, assim falar sobre para onde Jesus, ou Senhor Jesus e o ladrão foram, não deveria ser considerado literalmente, no sentido físico, pois eles foram alma e espírito. Isso sugere a nossa 10ª e última observação. Por fim, vamos terminar este vídeo. Os testemunhos de Jeová interpretam as realidades espirituais bíblicas de maneira racionalista. Por racionalista, não queremos nos referir simplesmente ao emprego da razão para a compreensão, porque também fazemos isto. Aliás, seria impossível não fazê-lo, mas as testemunhas de Jeová vão além e exigem que os ensinos da Bíblia se reduzam à compreensão limitada humana. Mas eu digo uma coisa, a compreensão humana é finita, mas Deus, em sua essência e entendimento, é infinito. Em qualquer assunto relativo à essência de Deus ou que relacione Deus e sua criação, é natural que esperamos paradoxos ou coisas que aparentemente são contraditórias, mas que para Deus tudo está no seu devido lugar. A Bíblia costuma, muitas vezes, trazer
coisas que aparentemente para nós não entendemos. E às vezes procuramos conciliar aquelas duas coisas, mas Deus não quer que conciliamos, quer que deixamos aquilo correr juntos. O sistema de interpretação das testemunhas de Jeová busca eliminar todo o paradoxo. As testemunhas de Jeová exigem um Deus que possam entender em sua completude. Em suma, um Deus pequeno, que possa ser medido e compreendido em todos os detalhes, diferente daquele que nós conhecemos. Uma linha bíblica de um Deus que não pede que entendamos ou expliquemos tudo, mas sim que cremos em tudo o que ele disse. A Bíblia muitas vezes mostra a história de homens como Abraão, por exemplo, que Deus exigiu fé dele. Fé. E os passos que ele deu eram de fé. Por isso que é considerado Abraão é considerado o homem da fé. Espero que este vídeo tenha servido para você entender um pouquinho sobre este assunto. Já estão disponíveis para leitura os comentários do Novo Testamento e do Antigo Testamento de João Nelson Darby. Estão nos formatos de livro, e-book, também aplicativo para o celular Android. Visite o nosso site www.palavrasdoevangelho.com.